Bom dia a todos. Nesse sábado, dia 17 de outubro, 6:30 da manhã, que bom poder acordar para meditar, para refletir com você um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Quero convidar você para ler Mateus 14, do 22 até o 33, que diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, e então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Queridos, esse texto bíblico é um texto clássico, é um texto que fala sobre o momento que Jesus anda sobre as águas. No dia que antecedeu esse episódio que nós acabamos de ler, Jesus estava no meio de uma multidão. Quando terminou aquele dia, já de noite, e Jesus tinha propósitos no seu ministério, é interessante dizer que Jesus sempre teve propósitos e objetivos para cumprir. Aliás, todos nós precisamos entender isso. Uma pessoa que não tem objetivo, que não tem um propósito, que não tem um caminho, um objetivo a alcançar, na verdade qualquer caminho serve e acaba não chegando a lugar algum. E uma das coisas que Jesus nos ensina é ter metas, é ter objetivos, sair sabendo onde se quer chegar. E aí Jesus manda que seus discípulos subam ao barco e vão à frente, porque ele tinha algo mais importante para fazer. E aí eu pergunto para você, não sei se você percebeu no texto que nós acabamos de ler, o que parece ser mais importante para Jesus do que sair com seus discípulos naquele barco? Jesus tinha que ter um momento a sós com seu Pai. A Bíblia diz que os discípulos vão no barco e Jesus vai para o monte orar sozinho. Jesus tinha seu momento a sós com Deus e normalmente no final do dia ele ia falar com o Pai. E uma coisa que sustentava o seu ministério, uma coisa que reacendia a cada dia a sua fé enquanto homem aqui nessa terra, era o seu momento com Deus, com o Pai. Era o momento que ele ia buscar o Pai a sós e ele falava com Deus e Deus falava com ele. Normalmente nós estamos cercados de pessoas e não gostamos de estar sozinhos. É o que a maioria das vezes acontece conosco. Mas Jesus sabia separar muito bem isso, ter o seu momento a sós com Deus. E era isso que o fazia a cada dia, a cada noite, reacender, rever a sua meta, o seu objetivo como filho de Deus, era estar na presença do Pai. Então, entenda esse primeiro princípio que Jesus nos ensina. Para podermos caminhar, chegar onde queremos com Deus, precisamos dedicar parte do nosso tempo a Ele, nós e Ele, a sós com Deus. Naquela mesma madrugada,
quando Jesus passa um tempo com o Pai, ele sai e vai ao encontro dos seus discípulos. E o que é que ele vê? Os discípulos no barco e o barco sendo açoitado pelas ondas por uma tempestade. Os discípulos estavam naquele barco, eram 11 discípulos, alguns deles inclusive pescadores, e começaram a ficar apavorados com aquele temporal que estavam vivendo. E vejam que Jesus ele vem caminhando sobre as águas, caminhando sobre o temporal. Por quê? Porque o momento que ele passava sós com o seu Deus, ele conseguia ver a vida por um ângulo diferente. Jesus conseguia ver a vida de uma forma sobrenatural. E quando aquele barco está sendo surrado pelas ondas, aqueles discípulos olham para o mar e veem Jesus caminhando sobre as águas, mas eles nunca tinham visto um homem andar sobre as águas, assim como eu particularmente também nunca vi. E naquele momento aqueles homens passam a acreditar até em fantasmas. Eles dizem, é um fantasma que está ali. Às vezes, quando nós vemos algo que não entendemos, algo que não sabemos o que é, começamos a atribuir valores e informações e definições que vão de encontro até aquilo que nós acreditamos. E aí vejam, eles veem Jesus andando sobre o temporal, começam a achar que é um fantasma, até que Jesus se identifica, sou eu. E aí Pedro diz, se é mesmo o Senhor, deixa que eu vá até onde o Senhor está. E Jesus diz, venha. Veja que tudo aquilo que nós pedimos a Jesus, normalmente, e na maioria das vezes, ele vai nos atender. A menos que aquilo seja para o nosso grande mal. E aí Pedro, quando Jesus diz venha, ele começa a andar sobre as águas. E quando ele dá logo os primeiros passos, a Bíblia diz que ele afunda. E aí Jesus diz que o fato dele afundar foi devido à sua falta de fé. E o que acontece conosco quando estamos em meio ao temporal? Quando as ondas batem a nossa vida? Quando tudo parece ser contrário à nossa jornada, à nossa caminhada? Se nos falta fé, a tendência é afundarmos. Mas graças a Pedro, Jesus estava ali. E quando Jesus vê que Pedro está afundando, ele estende a mão e o levanta, e o tira da água e vai com ele até o barco. E assim acontece conosco. Quando o temporal vem contra nós, nós precisamos crer. Por menor que seja a nossa fé, precisamos crer, precisamos entender que há um Deus que está conosco sobre as águas e que Ele vai estender as mãos para nos levantar, para nos reerguer e colocar-nos em solo seguro. E aí Jesus entra com os discípulos no barco e aquele mar, aquela tempestade se acalma. E que nós possamos crer que Jesus também está na tempestade, mas Ele anda sobre ela e Ele estende as mãos para nos segurar, para que nós possamos entrar no barco e estar em segurança. Estar com Jesus no barco é estar livre do temporal, é estar em segurança, é poder caminhar sobre as águas e mesmo no momento da fragilidade da nossa fé, ter a certeza que tem uma mão que vai se estender para nós, vai nos levantar e vai nos segurar. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia, uma manhã em sua presença. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, te pedimos, Pai, ajuda-nos a te ver em meio à tempestade. Ajuda-nos a ver a tua mão para segurá-la. Para que o Senhor possa estar conosco, nós possamos estar contigo o tempo todo. Para que possamos estar no barco da vida, ao teu lado, sempre seguros e garantidos por ti. No nome santo de Jesus, nosso Salvador, quero entregar a nossa vida, a nossa família e tudo o que temos para realizar nesse dia. No nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Deus nos abençoe. Um bom dia para você. Um beijo no seu coração.